Álvaro Afonso, do Desinflama Brasil, nessa série de Desinflama Flix, que nós colocamos os vídeos bem curtinhos para facilitar o aprendizado. Agora, lógico, pessoal, qualquer coisa na vida em relação a comportamento, em relação a aprendizado, tem que ter repetição. Então, antes de qualquer coisa, vocês dão uma clicada aí no dedinho para cima, positivo, para ajudar a espalhar essas informações pela população. Então, nós estávamos falando no vídeo anterior que, dependendo das predominâncias hormonais lá no nosso cérebro emocional interagindo com o nosso cérebro racional, nós escolhemos X, nós escolhemos Y, nós escolhemos W, ou seja, nós temos os comportamentos, nós temos os estados, temos as percepções e no centro disso tudo as nossas escolhas, que dependem de memórias, que dependem de lembranças. Aí eu vou mostrar para vocês a influência hormonal, que é o grande desafio aqui no nosso dia a dia. Por exemplo, eu vou pegar aqui o cérebro, vou mostrar para vocês o cérebro, e aqui no meio, né? Vocês já viram ali no meio, mais ou menos aqui no meio, e bem numa região chamada de hipocampo, hipotálamo, conectando com todo o sistema, existem hormônios num lugar chamado de sistema mesolímbico. Então o que acontece ali? Atualmente, quando você vai dar uma consulta, o que você percebe? Que determinados hormônios, eles nessas regiões, eles estão funcionando mais. Então, quando você começa a consultar as pessoas pelos comportamentos, pela descrição dos pensamentos, das estruturas de pensamento, pelas estruturas de estratégias, de teias, de dramas, de malhas, pelo que a pessoa vai descrevendo, o profissional ele tem uma ideia do que está predominando ali naquele sistema mesolímbico. Então, depois que apareceu o coronavírus, depois do coronavírus, da pandemia, essa região mesolímbica que está conectada às nossas emoções primárias passou a ter uma quantidade muito maior, veja bem, muito maior de uma substância chamada de dopamina, que ela é a substância que dá vida à vida, é a substância que dá brilho no olho, que é a substância que impulsiona a gente para buscar e sentir o prazer. Ela está nitidamente ligada ao nosso sistema de recompensa. Mas o que aconteceu depois do corona, depois da pandemia? Um excesso de medo de perda, medo de afastamento, medo de separações, medo do medo, igual aquela música do medo, eu tenho medo, aquela música só falava de medo o tempo todo. Então, um predomínio de adrenalina, um predomínio de dopamina, um predomínio de histamina, um predomínio de histamina e norepinefrina, a dopamina no sistema límbico. Aí a pessoa tem comportamentos de somatizações, gastrite, colite, rinite, bursite, hipertensão, piora acentuada dos níveis de colesterol, triglicerídeo, prisão de ventre, diarreia, esofagite, gastrite, fígado gorduroso, hipertensão arterial, queda de cabelo, insônia, ganho de peso, tonteiras, quedas, perda de peso também, porque está cheio de dopamina, histamina, norepinefrina, hormônios que estão ligados a emoções primárias de medos dos mais diferentes tipos e emoções secundárias de raiva, ressentimento, ira, fúria, culpa, tristeza, etc, etc, etc. E aquela angústia
que é típica quando o sistema mesolímbico ele está acelerado, ele está disparado. Isso para quem trabalha como eu, que não parei na fase do coronga. Eu trabalhei direto, mesmo com idade, mesmo tendo contato desde o início. Só parei em abril de 2020. Aí eu tive contato direto com as pessoas sofrendo desse enorme aumento das monaminas ligadas a emoções primárias de fugir da dor. E com a falta de boas notícias, de perdas, de afastamentos, de repressões, de notícias ruins o tempo todo, 24 horas, essa parte daqui da frente, que vocês podem ver sempre no cérebro do Desinflama Brasil, essa parte sempre rabiscada. Aonde está ela aqui? Está desaparecida, essa parte rabiscada, vocês sempre estão vendo no outro cérebro, que é o cérebro do lado direito. Aí esse cérebro, ele cansa, ele é um cérebro racional, ele não reprime o cérebro das emoções, ele não reprime o sistema mesolímbico. E o que aconteceu simultaneamente a fase do coronga? Aumentou direto o álcool. As drogas aumentaram, mas o álcool, os medicamentos, eles dispararam. Mas o álcool, o que ele faz? Ele inibe a vontade de reprimir aquilo que está perturbando no mesolímbico. Aí a pessoa fica relaxada e deixa-se tomar pelo pânico e pelo medo e pelas coisas ruins que vêm da onde? Do cérebro mesolímbico. Aí o que a gente descobriu nesse período? Uma determinada substância que Papai do Céu criou, só Papai do Céu mesmo, não pode dizer que foi alguém que criou aquela molécula, é de Papai do Céu mesmo, que é uma molécula que nesse período de desespero, de angústia, de tristeza, de medo, tem dado um resultado incrível para as pessoas, pelo menos dormirem, pelo menos elas descansarem e pelo menos elas colocarem o plique, o plaque e o plum em sintonia, que é uma substância chamada de quetiapina. Essa substância, que só o Papai do Céu mesmo para descobrir essa substância e nos presentear com a substância, ela inibe esses hormônios que dão a angústia, a somatização, a inquietude, que dão a perda dos limites, das barreiras, do controle dos nossos próprios pensamentos e sentimentos. No sistema mesolímbico, ela tem uma ação inibitória. E no sistema do CPF, do cérebro pré-frontal, aqui na frente, ela é fortalecedora, ou seja, ela fortalece o freio, ela fortalece a concentração, a vontade, a consciência, a autoconsciência para administrar, para equilibrar os impulsos, a irritabilidade e as somatizações. 90% das consultas são somatizações, é o dia inteiro a mesma coisa: gastrite, colite, vertigem, sinusite, esofagite, refluxo, duodenite, retocolite, tiroidite de Hashimoto, doença de Hashimoto. Doença de Hashimoto, que é uma doença causada pela permeabilização, pela porosidade, por abertura de espaços no intestino, por onde começam a entrar pedaços de glúten, pedaços de caseína do leite, pedaços de fungos, pedaços de bactérias, principalmente da Candida albicans, fora os alimentos que naturalmente, por evolução, nós temos uma certa intolerância, como as sementes. As sementes, geralmente, elas têm uma substância chamada lectina, que causa uma irritabilidade no intestino, para que o intestino dos animais que comem os vegetais possam propagar as sementes. Aí, com os antibióticos, com a bebida alcoólica e com
e com o tempo todo notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, 24 horas notícia ruim. Os níveis de cortisol, os níveis de adrenalina, eles chegam a se esgotar de tanta cronicidade. Aí dá a permeabilidade intestinal, aí dá a desbiose intestinal, aí o processo inflamatório ele se generaliza, como no sobrepeso, na obesidade, na síndrome metabólica e na explosão de doenças autoimunes. Desinflama Brasil pergunta: só esse cérebro aqui a gente mostra há 17 anos, há 18 anos. Por que tanta doença autoimune? Por que tanta doença inflamatória? Porque existe um desequilíbrio entre o mesolímbico e o cérebro pré-frontal, a neocórtex. Essa tensão, igual um elástico esticado, essa tensão estrutural, ela leva a cortisol, a adrenalina, e ela leva ao mau funcionamento do sistema imunológico. Mudam as bactérias intestinais, mudam os fungos do intestino, mas também deprimem os nossos linfócitos da memória primária, da nossa memória de nossos anticorpos adquiridos por outras viroses também. Ou seja, o sistema imunológico ele deprime, ele desregula pelo excesso de medo e mais medo. Então, boa notícia, procurem saber com os seus médicos de uma medicação que, dependendo da dose, ela vai reforçar o seu CPF, ela vai desacelerar o excesso de emoções primitivas, gatilhadas, ou seja, acessadas pelo ambiente. Experimentem ouvir na televisão as notícias boas sobre proteção da imunidade, modulação da imunidade, comportamentos adequados para um bom equilíbrio do sistema imunológico. Vocês escutam isso? Não. Vocês só escutam o negativo o tempo todo. E isso cria trilhas no sistema mesolímbico. E isso vai fazer a pessoa ficar o tempo todo somatizando. Somatizar é uma comunicação do sistema mesolímbico com o sistema maior para avisar que tem ruído de comunicação no sistema. Há muitos anos atrás isso se chamava estresse oxidativo central. Uma quantidade de produção de radicais livres absurda. Se você der 90 gramas de vitamina C, quase toda 90 gramas de vitamina C é consumida no local do estresse cognitivo, emocional, estresse chamado hoje de dissonância cognitiva, um nome muito bonito, dissonância cognitiva, estresse de duplo vínculo, estresse oxidativo central. Qual é a solução? Fluxo. Para fluxo, você precisa de uma harmonia desses neurotransmissores. Menos dopamina, menos norepinefrina aqui, mais serotonina aqui, menos norepinefrina, menos histamina. Agora aqui na frente, mais dopamina, mais norepinefrina, mais serotonina. E uma única molécula, ela tem essa propriedade. Agora, você só reconhece o que você conhece. Se você não conhece isso, se seus médicos não conhecem isso, sabe quando você vai se beneficiar da informação? Nunca. Nos vemos no próximo Desinflama Brasil Flix, uma minissérie para acompanhar em tempos de coronga nada.